Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de gerenciamento de riscos em poluição, particularmente poluição da água. Então, o gerenciamento de risco em geral podem ser de três tipos: a poluição da água, poluição do ar e do solo. Hoje nós vamos falar da poluição das águas. Essa é uma divisão didática, pois na prática ocorre uma interação entre esses diferentes ambientes ou esferas. Então você polui uma água e depois essa água pode infiltrar no solo e causar poluição lá, tá bom? No ar também é a mesma coisa. Então, mas assim, a fins didáticos a gente divide nessas três esferas aí, água, solo e ar. Então, o gerenciamento de risco de poluição na água, as principais preocupações são a entrada de águas residuais, lançamento de efluentes industriais líquidos ou sólidos em águas naturais ou de abastecimento público. Então, quando essas águas aqui de resíduos, de esgoto, de indústrias, elas entram nas águas naturais, poluem aí os lagos, os rios, ou a própria sistema de água de abastecimento da população. A toxicidade gerada por determinados organismos, como toxinas liberadas por microalgas e pela presença de micro-organismos patogênicos, principalmente por bactérias e protozoários. Então, uma coisa é o contato, o evento, a contaminação, a poluição dessas águas. Outra coisa é o quanto tóxico, o quão grave é essa poluição. A gente já fala aqui desse segundo caso. E as principais formas de gerenciamento: pré-tratamento, tá, dos diferentes tipos de substâncias ou efluentes que adentrem o ambiente aquático. E aqui o processo de descontaminação, passando principalmente pelas estações de tratamento de efluentes. Então, basicamente, um aqui antes, como se fosse prevenção, um depois, como se fosse a resposta, tá? Já está contaminada a água, o aquífero, a estação de tratamento, ela vai ter que ser tratada. Aqui não, você vai evitar que ela seja contaminada. Tipo de tratamento: físicos, utilizados para separar sólidos em suspensão nas águas residuais, mas também pode ser utilizadas para equalizar e homogeneizar os efluentes, geralmente feito por métodos que levam em conta a gravidade. Você tem a remoção de sólidos grosseiros, você coloca lá no recipiente e no fundo vão ficar aqueles sólidos mais pesados, e aí você remove, ou lá em cima vão ficar aqueles sólidos mais leves, que não estão dissolvidos, e você também pode remover. Esses sólidos mais prevalentes são chamados de sólidos sedimentáveis, aqueles que sedimentam no fundo lá da tua estação de tratamento. E tem os sólidos flutuantes, que ficam lá na parte de cima. Você também tira o lodo, tá, que geralmente fica lá embaixo, e busca essa homogeneização. Então, tratamento físico, você não utiliza produto químico. Já na segunda etapa, geralmente o tratamento da água ela inicia com tratamento físico, depois é feito um tratamento químico. Então, são aqueles sólidos que eles estão dissolvidos na água, então ela precisa de uma remoção a partir de uso de substâncias químicas para tirar esses contaminantes químicos. Também visa aumentar a eficiência de remoção de elemento substância, ou seja, melhorar aqui o próprio processo de descontaminação, modificar o seu estado ou estrutura para alterar suas características físicas. Exemplo: coagulação seguido por floculação, precipitação química, até mesmo quando você pode modificar a temperatura da água, pode acontecer essa precipitação, tá? Embora a modificação de temperatura seja estritamente física. Você pode oxidar a água, então você vai ali ter processos químicos que, por exemplo, solidifiquem alguns resíduos que são prejudiciais. O uso de cloração, neutralização, eles utilizam bases. Geralmente a água é mais ácida, pelo menos aqui para o norte, então você utiliza bases aí para tornar ela menos ácida. Correção do pH, tá? Se a água for muito básica, você vai colocar ali elementos para diminuir o pH. Se ela for muito ácida, para aumentar o pH. Então, vocês vão lembrar lá da química que o pH, quanto menor, mais ácido é a substância. Biológico também. O tratamento biológico geralmente é o último,
procuram reproduzir em dispositivos racionalmente projetados os fenômenos biológicos observados na natureza, condicionando-se em áreas e tempo economicamente justificados. Então, divide-se em aeróbicos e anaeróbicos. São aí processos que ocorrem de forma natural e que vão tentar ser reproduzidos nas estações de tratamento, nos laboratórios. Então, os mais comuns são os lodos ativados e suas variações, os filtros biológicos anaeróbicos ou aeróbicos, lagoas aeradas, lagoas de estabilização facultativas e anaeróbias e digestores anaeróbios de fluxo ascendente. São os termos técnicos, o mais importante é isso, que você vai tentar simular aí processos biológicos. Você tem outra estratégia para já de você detectar uma contaminação, são as manchas de poluição. Muito utilizada no gerenciamento de poluição para ambientes aquáticos, tanto para águas superficiais como para águas subterrâneas. Então, nesse primeiro caso, nós estamos falando aqui de tratamentos, geralmente pré, mas também pode ser pós aqui nesse caso, tá? De prevenção ou de resposta a uma poluição. Aqui a gente está falando de um tratamento de resposta, de um diagnóstico, melhor dizendo, de resposta, porque ele permite identificar e delimitar anomalias. Então, por isso que ele é um diagnóstico, através de uma determinada propriedade, como física, por exemplo, a condutividade elétrica, quando essa propriedade assume valores nitidamente distintos do meio que está inserida, possivelmente associada a uma pluma de poluição. Alguns dos métodos mais utilizados hoje em estudo dessa pluma são geofísicos. Então, geofísica, ela tem um curso próprio, geofísica, para quem não conhece, tem um curso de geologia. Dentro da geologia você tem a área de geofísica, que trabalha inúmeras coisas, mas entre uma das aplicações da geofísica é métodos indiretos de mensuração de anomalias físico-químicas, por exemplo, em águas subterrâneas, já que você, diferente das águas superficiais, você coletar uma amostra, ela é mais complicada e ela é mais custosa financeiramente. Aí você se aplica o método indireto, que são justamente essas anomalias aqui que você identifica, tá? Então, vocês têm métodos de radar, método eletromagnético, método elétrico. E aqui o exemplo, olha, aplicação técnica de caminhamento elétrico em área contaminada por derivado de petróleo. Então, você tem aqui na própria Revista Brasileira de Geofísica, aqui são os autores. Eles construíram lá numa determinada região uma análise do aquífero, né, a poluição por petróleo, tá? E aí você tem essas manchas e percebam que aqui nessas manchas mais roxas é onde estão as anomalias. E aí você pode ter um grande indicativo de poluição por petróleo, tá? Isso é uma fotografia colorida, mas é da parte subterrânea, da água subterrânea. Por isso que é um método indireto, você não está vendo isso na superfície. Aí você já pode, por algum motivo, ou fazer uma política para não utilizar essa água que está aqui, tá? Para abastecimento da população, por exemplo, ou ou tentar de alguma forma. É mais difícil você descontaminar aqui a água subterrânea, é mais difícil, tá? Do que a água superficial. Mas você pode fazer algumas políticas tendo já esse mapa aqui, alguma estratégia, ou então destinar, no caso do petróleo é mais difícil, mas destinar algum outro uso que não seja o consumo humano. Aqui a principal referência dessa aula, o Aquino e o Sanches.